Amém? Glória a Deus. Eu sei que você já cumprimentou quem está do seu lado, mas como chegaram pessoas depois também, né? Virei para quem está do seu lado e diga assim: Deus trouxe você aqui nesta noite para falar contigo. Amém? Deus nunca nos traz, né, a casa dele à toa, para nós entrarmos e sairmos da mesma forma, não é? Alguém chega triste, vai sair triste ou vai sair mais triste ainda? Não é? Nós chegamos na casa do Senhor, às vezes atribulado, perturbado, não é? Contaminado com algumas coisas aí que entraram, né, na nossa mente, na nossa vida, mas aqui é o lugar onde Deus ordena a bênção. Então, quando nós chegamos aqui dessa forma, nós saímos daqui diferente, amém, amados? Então, essa noite também não é diferente, é mais uma noite em que eu e você vamos sair daqui totalmente diferentes da maneira em que entramos. Você crê nisso? Você pode dar um glória a Deus? Amém, glória a Deus. Queridos, como o pastor Zeli falou, no próximo mês vamos estar falando sobre a família. Mas este mês ainda, nós estamos falando sobre mudança de mente. E no mês que vem nós vamos estar falando sobre a família, mas ensinando a família, o marido, a esposa, os filhos, o quê? A mudar a mente. Por quê, queridos? Somente quando nós mudamos a nossa mente, tiramos conceitos antigos, declarações antigas, coisas antigas que estão lá enraizados, encalacrados na nossa mente, nos impedindo de crescer, de avançar, de possuir o melhor que Deus tem para a nossa vida. Enquanto nós não conseguirmos isso, nós vamos continuar na mesma. E Deus não chamou ninguém para continuar na mesma, amém? Deus nos chamou para crescer, para avançar, para conquistar, para dominar, amém, amados? Então abra sua Bíblia aí, em Romanos 12, versículo 2. Romanos 12, versículo 2. Glória a Deus. O tema nesse período agora é renovação da mente, né? E hoje nós vamos estar falando sobre mentira, né? Eu havia até falado que eu iria falar hoje sobre o que mesmo, minha filha? Sobre o medo. Mas aí, como a gente já tinha conversado, o pastor Zeli já tinha botado um montão de coisas já na palavra. No domingo, a pastora Zeli pregou tudo, explorou tudo aí em relação ao medo, não é? E a gente conversando e assim, Deus falando muita coisa conosco, amados, em relação a muita coisa que precisa ser mudada na nossa vida. Romanos 12, versículo 2. Todos já acharam? Amém? Então, no 3, eu quero que vocês leiam aí uma só voz. 1, 2, 3, vai. Amém. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. E aí, quando há essa renovação de mente, nós nos tornamos habilitados a experimentar qual seja a boa. Amém, amados? E aí, queridos, como Deus tem falado ao nosso coração sobre essa questão, sobre mudar a mente, né? Sobre mudar a mente, e Deus tem falado muito conosco sobre isso aí, e nós temos visto muita coisa que tem acontecido com o chamado povo de Deus, e algumas vezes, né, nós vemos coisas que não estão acontecendo na nossa vida, e essas coisas, em grande parte das vezes, não estão acontecendo, Bianca, porque a nossa mente às vezes está presa em coisas lá do passado, em conceitos do passado, né? Algumas pessoas hoje não estão conseguindo avançar, não estão conseguindo crescer, porque ela cresceu talvez ouvindo alguém dizer: você não serve para nada, você nunca vai chegar a lugar nenhum, né? E essas coisas ficaram encalacradas lá, ficaram enraizadas na mente desta pessoa. E a gente estudando e lendo esse texto, quando Deus fala: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Eu já havia lido esse versículo várias vezes, já havia escrito uma apostila sobre isso aí, sobre inconformismo, né? Mas ao estar estudando novamente esse texto, Deus falou muito claro e muito profundo ao nosso coração. A irmã Sol está aí, é bom hoje, né, Sol? Mas não matou a aula não, né, Sol? Isso, amém.
Glória a Deus, isso aí. É isso aí, né? Nós falamos para as pessoas crescerem, serem abençoadas, prosperarem. Então, se a pessoa não está vindo, porque vai estudar, amém, vai estudar, vai melhorar, vai reciclar, né? Amém, é benção. A gente não vai proibir ninguém disso. Também não pode matar a aula, né? Mas aí, queridos, aí Deus falou muito claro ao nosso coração sobre, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. E aí, eu olhando esse texto aí, o que Deus falou ao nosso coração? Irmãos, o que está bom, o que é novo, o que está atual, né? O que está contextualizado, Biazinha, precisa renovar? Não. E aí Deus falou conosco, olha, eu estou falando sobre renovação da mente, por quê? Porque tem uma grande parte de crentes aí estão com a mente, sabe, ali paralisada ali, sobre conceitos, às vezes até sobre alguma palavra que disseram, que pregaram, alguma coisa que aquela pessoa ouviu e embolou lá pé com cabeça, não entendeu direito, fez um raciocínio errado daquela palavra e juntou aquilo ali na sua mente e às vezes acaba caminhando por aquele conceito, quando na realidade não é algo de Deus, às vezes é um conceito ou uma filosofia de homens, e aquela pessoa vai sendo conduzida por aquilo ali e impedida de receber e de viver o melhor que Deus tem para a sua vida. Amém, amados? Agora abra lá a sua Bíblia em 2 Coríntios 5:17. Esse é o texto base daquilo que nós vamos estar falando nesta noite. Mudança de mente, 2 Coríntios 5:17. É mudança de mente, não é? Mas em relação ao que é mentira. E nós vamos ver esse texto aí, o que diz esse texto. 2 Coríntios 5:17. Todos já acharam? Podemos ler? 2 Coríntios é logo depois de 1 Coríntios. 5:17. 2 Coríntios 5:17. Vamos estudar a Bíblia, vamos ler a palavra de Deus, que é como Jesus falou, né? Examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Né? Em outra parte ele diz, olha, errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. E nós precisamos conhecer a palavra de Deus. O profeta Oséias disse lá em Oséias 6:3, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Então, nós precisamos continuar nessa busca de conhecimento. Amém, amados? Achou aí? Podemos ler? Então vamos lá, no 3. 1, 2, 3, vai. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Amém. Se nós estamos em Cristo, é o que o texto diz, já vendo do apóstolo Paulo, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Amém, amado? Glória a Deus, tudo se fez novo. E aí, queridos, quando nós olhamos para a nossa vida de cristão, de crentes em Jesus, que estamos na igreja, participando, em algumas vezes temos os dons espirituais, e aí nós olhamos para esse versículo e dizemos, eu estou em Cristo, eu sou uma nova criatura, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo na minha vida. Tudo se fez novo na minha vida. E aí, amados, uma pergunta para nós refletirmos dentro desta palavra. Se tudo se fez novo na vida daquele que é chamado hoje de cristão, de crente em Jesus, por que que ainda permanece a mentira? Por que que ainda vemos crentes, ou aqueles chamados de crentes, mentindo? Alguns até dando a desculpa, dizendo que é uma mentira santa. E nós vamos ver dentro dessa palavra que a mentira é de quem, amados? A mentira é do diabo. E nós não podemos ter parte de nada do diabo. Amém? Nós somos templos do Espírito Santo. Então em nós tem que habitar em todo tempo o quê? A verdade. E aí, queridos, em grande parte das vezes nós estamos dizendo isso. Não, eu sou uma nova criatura. As coisas velhas já passaram. E as pessoas que me conheciam no trabalho, que me conheciam na faculdade, que me conheciam na família, que me conheciam na vizinhança, né? Agora estão sabendo que eu me converti, que agora eu sou crente. E aí quando elas olham para mim, amados, às vezes a referência que elas têm é de quê? De que fulano é crente nada, fulano continua sendo um mentiroso que era, continua mentindo, tudo que ele fala é mentira, não é?
Amém, igreja? E hoje Deus quer falar conosco que nós precisamos realmente mudar a nossa mente e tirar da nossa mente a mentira. Amém? Olha para quem está do seu lado e fala: hoje é o dia de você tirar da sua mente a mentira. Você precisa renovar a tua identidade com Cristo, né? Precisa renovar a tua mente, precisa tirar esses negócios antigos aí. E aí, queridos, a gente vai ver, né? A palavra de Deus fala assim, Deus diz na sua palavra, que aquele que diz que ama a Deus, ou melhor, aquele que diz que ama o seu irmão, né? Ama a Deus que não vê e diz que não ama o seu irmão que vê, ele está mentindo, né? Isso aí é mentira, porque como eu posso dizer que eu amo a Deus se eu não amo o meu irmão que eu estou vendo? Eu não amo o meu irmão que eu estou vendo, não falo, né? E como eu vou amar a Deus dessa forma? E a mesma coisa, amados, a questão da mentira, não é? Porque às vezes a gente vai ver, como minhas filhas quando eram pequenas falavam, mente que nem sente, né? A gente vai ver pessoas mentindo e elas acabam nem sentindo que estão mentindo. Elas estão tão habituadas a mentir que elas vão falando tranquilamente e depois lá na frente que vai ver. Por isso que dizem que a mentira tem pernas curtas, né? Porque ela mente e quando chega lá na frente vai ver que era mentira aquilo que ela falou. Irmãos, em nome de Jesus, isso não pode caber na vida do chamado crente em Cristo Jesus. Amém? Então, queridos, exemplo, nós estamos convocando os irmãos para virem no sábado 8 horas da manhã. Aí alguém diz: não, eu venho, pastor, eu venho 8 horas e tal. Aí naquele dia, ela acordou, perdeu a hora, né? Estava cansada demais, não sei o que lá. E quando a gente pergunta no domingo: irmão fulano, você não veio? Ah, pastor, eu não vim porque chegou alguém lá em casa. Eu não vim porque... Aí inventa aquele montão de coisa que é mentira, irmãos. Para que mentir, querido? Se Jesus vem no momento desse em que estamos mentindo, nós vamos para o inferno, amados. Diga para quem está do seu lado: isso não parece nada, mas é algo muito sério. Abra a tua Bíblia em Apocalipse 22, 15. Vamos ver o que está escrito em Apocalipse 22, 15. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os adúlteros, os homicidas, os idólatras e todo que ama e pratica vai ficar de fora da onde? Ficar de fora do céu. Então não entrará no céu. Quem não entrará? Os cães, os feiticeiros, os adúlteros, os homicidas, os idólatras e todo que ama e pratica a mentira. As pessoas que matam alguém, os homicidas, pela nossa lei, eles são presos. É ou não é? Vai preso, vai para a cadeia. Não é? Agora, o texto está dizendo aqui que o homicida, ele não entra no céu. Agora, junto com o homicida, o texto bíblico está dizendo também que aquele que mente também não entra nos céus. Você está entendendo, amados? E é um problema sério isso, porque o diabo criou uma filosofia, um conceito aí, né? E que as pessoas reproduzem, que é a seguinte frase: isso não tem nada a ver. Irmãos, será que não tem nada a ver a gente servir ao Senhor, estar na igreja, ter dons espirituais, ler a Bíblia toda? Já li a Bíblia tantas vezes, né? Eu não falto um culto, eu vou para a oração, eu vou para o monte, e eu faço isso, eu faço aquilo na presença do Senhor, para no final nós irmos para o inferno? Será que isso não tem nada a ver para você? Hein, igreja? Para mim tem muito a ver. Para nós tem muito a ver isso, amados. Deus nos chamou, Deus nos escolheu, não é? Para o quê? Não foi para ir para o inferno. Nós não estamos aqui, como a pastora Zeli falou, temos pago um preço muito caro pela sua vida, né? Para que estivéssemos aqui, para estarmos pregando a palavra de Deus, para estarmos edificando vidas, para no final das contas irmos para o inferno. Não, amados, de maneira nenhuma. O texto que nós lemos no início fala sobre nós não nos conformarmos. Queridos, nós não podemos nos conformar com aquilo que o mundo está ditando para nós, como se fosse bom para nós, aquilo que o mundo está ditando para nós, dizendo que não tem nada a ver, que isso não vai impedir a nossa salvação. Queridos,
Deus nos chamou para estar no caminho estreito. Mateus 7, 13 e 14 fala acerca disso. Porfiai por entrar pela porta estreita, porque largo e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ele.